Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Olá, sejam muito bem-vindos à nova temporada do Bat Talks, começando o ano de 2023. Eu espero que vocês tenham um ótimo ano, um feliz ano novo para todo mundo. Eu tô muito feliz de estar retomando com esse projeto esse ano, porque ele teve uma repercussão e um resultado muito bacana ano passado, e isso só é possível graças a você que está aí assistindo. Então eu queria pedir muito para que você se inscrevesse no canal, é de graça, não precisa pagar nada. Também me seguisse nas redes sociais e para que mais pessoas possam ter esse conteúdo, para que mais pessoas consigam ouvir o que você está ouvindo também, talvez se inspirar. A gente precisa que as plataformas ajudem a gente, né, a entregar o conteúdo. Então eu ficaria muito feliz se você fizesse isso, compartilha com quem pode se beneficiar também dessa conversa, porque hoje eu tô com uma pessoa muito especial. A gente vai falar sobre um tema que eu acho que tem muitas pessoas que vão ter curiosidade de saber. E para isso, a Divina Terra preparou uns lanchinhos deliciosos. A Divina Terra já era nosso parceiro ano passado aqui no podcast. Para quem não conhece, eles são uma loja de produto natural que tem um café funcional aqui em Balneário também. O arroba deles está aqui. Entrem. Vejam as delícias, porque é uma coisa mais gostosa do que a outra. As meninas são muito caprichosas em tudo que elas fazem. O povo lá é uma energia muito boa, eles são super simpáticos, eu super recomendo. E hoje eles fizeram uns muffinzinhos de legumes pra gente e uns browniezinhos de chocolate. E muito obrigada, Divina Terra, porque minha convidada vai ficar muito feliz. Ju, estou muito feliz de recebê-la. Eu estou muito feliz de vir aqui bom. Falar contigo. Que bom, gente. A Ju tem uma história bem legal. Eu acho que você pode começar contando a sua história, porque aí a gente vai acabar entrando no tema, Sim. né, de hoje. Mas acho que não tem como você falar sem dar essa introduçãozinha antes, né? Bom, eu sou farmacêutica, né? Amo a minha profissão, sempre gostei, mas eu sempre fui mais para a área clínica, né? Embora eu tenha começado na indústria farmacêutica com um trabalho muito burocrático, que era só trabalhar com papéis. E ao longo do tempo eu entrei mais na área de manipulação, na farmácia de manipulação. Foi aí que meus olhos brilharam, porque eu podia ajudar as pessoas de uma forma mais rápida. Né? Porque você trabalha numa indústria, você descobre um medicamento, mas você tem que registrar, você tem todo um processo, né? Que na manipulação a gente já conhece a ação do ativo e já indica para a pessoa ou para o prescritor. Então, a ação para a pessoa, o benefício para a saúde da pessoa é muito mais rápido. E foi aí que eu entrei em contato com prescritores, então eu estava em contato direto com médicos, com nutricionistas, com você, né? Foi uma delas. E isso me apaixonou, porque eu gostava muito de pesquisa, então eu estava sempre pesquisando novas alternativas de tratamento e aplicava através dos prescritores. Mas com o tempo, eu estava na correria, trabalhando demais. Teve uma época que eu viajava bastante. Então eu ficava só final de semana em casa. Nossa. Você viajava para divulgar eu trabalhava para uma empresa que fornecia matéria-prima para as farmácias. E eu viajava pra caramba. Então não tinha rotina, né? Vivia na estrada, correndo risco, né? Na verdade, porque eu tava direto, eu ia até Ponta Grossa, viajava o litoral de Santa Catarina, ia Curitiba e Ponta Grossa. E eu lembro assim que eu chegava, até outro dia eu tava lembrando, chegava no hotel assim e me sentia muito sozinha, né? Não tinha com quem conversar. Tu termina o teu trabalho, terminava o trabalho no hotel, mas não tinha com quem conversar e aquilo foi me fazendo mal. Então eu me dei um prazo para esse trabalho. Vou ficar até 1 ano e meio, no máximo 2 anos. E chegou, quando deu o prazo ali, 1 ano e meio, eu falei, não aguento mais. A minha saúde já estava pedindo para eu baixar o ritmo.
E aí também depois eu entrei na área de empreendedora, né? Na área de farmácia. Sim. Então tive uma farmácia de manipulação e também exigia pra caramba, né? Mais ainda, mais né? ainda, mais ainda, correria direto, né? E a minha saúde se ressentiu. Então, o médico, por conselhos médicos mesmo, eles falaram, ou você baixa o ritmo, ou você vai ter outra doença, né? Então, aí eu decidi baixar o meu ritmo. E aí eu me inscrevi num programa que era online, que é o Sonata Brasil, que é muito legal, super indico, que ensina as mulheres a conciliar o seu lado feminino com o seu lado empreendedor. Ai, que legal! Sim, maravilhoso. Nossa. Então, assim, você empreende, você é produtiva, você desenvolve, você cria, mas você tem sempre o lado feminino. Então, ali abriu os meus olhos para um outro lado que eu desconhecia. Depois de fazer esse curso? Depois é de fazer online. esse curso. É online. Como é que é o nome? O grupo é Sonata Brasil. Tá, vai lá São no duas som. mulheres. E elas unem arte, elas falam muito de arte, é maravilhoso, eu adorei o curso. E aí abriu os meus olhos e eu comecei a planejar minha transição de carreira. Eu já pensei, não, aqui não consigo mais, não é mais pra mim, não me identifico mais, a minha energia não se identificava mais. E aí surgiu um curso que eu pretendia fazer há anos, que era o curso de medicina tradicional chinesa. Né? Não é só acupuntura, então ele reúne outras técnicas. E aí eu pensei, não, vou baixar meu ritmo, vou planejar minha transição de carreira e vou fazer esse curso porque é isso que eu quero seguir. No meio desse curso surgiu um outro, que é com foco em fertilidade integrativa. Junto com a medicina chinesa e outras técnicas como florais, óleos essenciais, com foco em fertilidade feminina. Aí eu me encontrei. Aí eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Né? E nisso você já tinha Aurora ainda não? Não. Inclusive, o que me motivou também a procurar esse nicho, que é saúde feminina, é ter observado as mudanças que aconteceram em mim e o desejo de passar essa informação e ajudar, aconselhar as outras mulheres a buscarem isso. Ai, que legal! Entende? Essa foi a minha motivação. Porque eu tenho amigas, a minha geração Sim. foi muito com foco na energia masculina. Sim. O que a gente ouvia? Você não pode depender de homens, você precisa fazer tudo sozinha, dar conta de tudo sozinha, e você é capaz. E sim, nós somos capazes. Mas não é só isso. A gente, nesse caminho de você conseguir fazer tudo sozinha, você abandona um lado que você é frágil, o seu lado feminino, o seu lado vulnerável. Então você tem que ser forte o tempo todo. E você não é, a tua energia não é essa. A tua energia precisa de descanso, precisa de tempo, precisa fazer as coisas com calma, com paciência. Então, foge da energia feminina, toda essa turbulência do mundo, né? E aí a gente começa a gravar na saúde. Sim. A mulher, ela tem muitos problemas ginecológicos, a maioria deles. Ciclo desregulado, endometriose, ovário policístico. É tudo... Você saiu da energia feminina e está vibrando muito na energia masculina. Você está muito yang. Você está muito produtiva. Você não para, você não tem um tempo de descanso. Você está sempre buscando novos cursos, né? O tempo todo. Você não para, sua mente muito não mental, para. Muito assim. mental. E isso desgasta. Como a mulher tem essa energia yin, que é a energia feminina, a gente desgasta muito essa energia que é a principal da mulher. E é a energia da fertilidade. É a energia que você cria a vida. É a energia que você cria lá dentro do seu ovário, teu óvulo. Entendeu? É a menstruação. É a mesma coisa. É a energia yin. Então, se você desgasta essa energia, você não menstrua, você não ovula, você é infértil, você não cria vida. O yin significa formar matéria, criar vida. Não significa que a gente não tenha energia yang. Sim. Né?
Tanto homem quanto mulher possuem as duas energias. Só que o homem é predominante Yang e a mulher é predominante Yin. E você se viu aí nesse processo também, agravada. Sim, doente já, né? Eu desenvolvi uma doença autoimune. Na época que eu descobri, eu praticamente não estava mais menstruando. E as doenças autoimunes são bem, se a gente for observar, né, bem características de pessoas, mulheres principalmente, aceleradas, ansiosas e que não param. Não param. Não descansam, né? E aí eu me vi numa encruzilhada, foi uma escolha que eu fiz. E a escolha foi, eu vou respeitar o meu corpo, eu vou dar o tempo que ele precisa. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a me tratar com a medicina chinesa. E aí, eu comecei a ver mudanças no meu corpo. Eu voltei a menstruar. Fiz o tratamento, claro, médico. Nunca desassocia, né, o tratamento ocidental, né? Então, é sempre complementar. Sim. Aí, eu vi minha menstruação voltando. Aí, eu lembro que na época eu já estava com 40 anos. E aí, eu perguntei para o meu médico, meu ginecologista. Eu falei, quero saber se existe a chance de eu ser mãe. E antes você não pensava nisso? Pensava. Eu sempre tive desejo de ser mãe, desde pequena. Sério? Sempre sonhava. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico de ovário policístico, eu tinha 25 anos. Eu enchi o olho de lágrima pro meu médico e falei assim, olha, eu quero ter no mínimo 4. Então assim, deu jeito. Porque eu quero ser mãe. E daí na época eu fiz o tratamento, meu caso era bem grave, era quase cirúrgico. Nossa. Na época, né? Mas eu fiz o tratamento com anti-inflamatórios, o contraceptivo, né? Normal, de praxe. E aí eu mantive o uso do contraceptivo por 15 anos. Isso quando você tinha 25 anos, tá? Mais 15 anos usando contraceptivo, porque eu tinha ovário policístico. Mas aí, qual que é a mensagem psicossomática do ovário policístico? Conta aí, porque tem um monte de gente ouvindo muita que mulher tem. Você tem diversos planos, desejos, ideias na sua mente. O que é a criatividade? A formação do óvulo é a criatividade. Então, você tem muita criatividade. Quando você está ovulando, vai ter um momento mais criativo do ciclo menstrual. Então, você está cheio de ideias, mas você não coloca em prática. Por quê? Você coloca a ideia dos outros na frente das suas. Uau! Você não se dá prioridade. Você coloca os outros em primeiro lugar e você fica lá. Então, o que faz? Você não libera a criatividade. Você não libera o óvulo, ele fica no ovário. Essa é a mensagem psicossomática. A gente entende que síndrome do ovário policístico é uma doença metabólica. Sim. Então tem outros fatores envolvidos, claro, né? Mas tem esse lado que a gente não enxerga, né? E ele tá sempre junto. Sim. Não importa qual que é a questão da pessoa. A gente tem que pensar na doença, o início dela, ela inicia energeticamente, ou seja, você não percebe. Sim. Então você tem um desequilíbrio energético no teu corpo e se você não equilibra, ele vai pro físico. Ele vai desenvolver uma doença que aparece no exame de sangue, no ultrassom, né, na tomografia. Mas até chegar lá, ele tem um lado inconsciente seu. E eu acho muito legal, isso também foi o que me apaixonou na medicina chinesa, porque você trabalha essa parte energética. Sim. Então você previne o surgimento das doenças. Então se você equilibra a energia de todos os órgãos, você, né, não vai ter que se preocupar com doença lá na frente, porque se eles estão equilibrados, é uma nem no medicina nível preventiva, energético. Isso que é muito legal, né, Ju? Tipo, a ideia é que eles estejam todos alinhados, porque, por exemplo, não tô com nenhuma doença, vou lá, mas se eu sento, deito na sua maca, você vai ver que algum órgão tá desalinhado. Sim. Sem ter aparecido no exame. Mesmo que eu não sinta. Sim. Né? Sim. E é engraçado, isso é muito, muito bacana, assim, de a gente imaginar, assim, né? Sim. Eu não tô vendo, eu não tô sentindo, mas quem diz que tá alinhado, quem diz que tá ordenado, né? E em relação a isso, tem muito da menstruação. Dessa observação da menstruação. Exato, porque hoje em dia ainda existe, né? A minha geração também fez parte disso. Eu não quero menstruar. Menstruar é nojento, menstruar atrapalha a minha vida, eu não quero menstruar. Não sou produtiva. Eu tenho oscilação de humor, eu fico irritada, fico chorona,
né? Tem dias que eu quero ficar deitada. Só que o que é isso? Isso é energia feminina. Você é cíclica. Você segue picos, né? A onda. De produtividade, outras de baixo. Exato. Então, enquanto você não encontrar isso no seu corpo, respeitar essa característica, você vai negar a tua menstruação, você vai negar o teu feminino. Você não vai deixar fluir. Né? Então, você vai bloquear, mesmo inconsciente, isso acontece. Então, na minha época, eu emendava muitas cartelas. Porque eu não quero menstruar. Né? Eu tinha cólica. Sim, E hoje eu vejo que quando você tem um problema menstrual, algo no seu corpo não tá certo. Porque o correto é menstrual, Sim. o correto é que isso aconteça. Exato, né? ela é natural. Você bloquear isso prejudica a sua saúde. Inclusive, a menstruação é considerado um quinto sinal vital. Como a respiração, como... E se você não vê como é que tá pulsação. isso, você não tem como saber. Isso é bem interessante, Ju, porque assim, a gente sabe que, ginecologicamente falando, medicinamente, elas falam que não há problema você emendar a cartela, não há problema você não menstruar. Eu usei Dilmirena por 5 anos, eu não menstruei por 5 anos. Pois quando eu quis menstruar, eu não menstruei mais. Não, e aí que tá, Bárbara. O que a gente vê hoje é o seguinte. A gente planeja a nossa vida, né? Todo mundo planeja. Eu vou estudar, fazer minha faculdade, vou construir a minha vida, depois eu vou casar e depois eu vou ter filho. Só que esse depois fica muito tarde. E aí nesse tempo antes, você só tomou pílula e a maioria acha, acredita que parei a pílula, daqui 3 meses eu engravido. Não, você desequilibrou todo o seu corpo. E ele precisa pôr em ordem para você gestar, para você criar a vida. Sim. Entendeu? E eu lembro muito que mudou, quando eu decidi parar de tomar a pílula, foi engraçado, porque foi uma leva de amigas, todas juntas pararam de tomar a pílula. Então a gente dividia, porque a gente não conhecia o corpo. Claro. Porque aí você começou a perceber sinal de ovulação, você começou a perceber teu humor, as oscilações de humor, começou a trabalhar isso em você. Então assim, a gente entrou em contato com o nosso corpo quando a gente parou a pílula. E eu li um livro, até eu super indico, eu não lembro o nome da autora, mas é Mulheres em Ebulição. É uma ginecologista americana que escreveu o livro e ela explica justamente isso, que a mulher precisa aceitar que ela é cíclica. Respeitar o tempo de produtividade e não produtividade. Porque assim ela acaba até sendo mais bem sucedida. Sim, né, Ju? sim. Porque quando a gente é de uma geração que é tipo assim, trabalha enquanto eles dormem e tal. Porque aí você vai conseguir o sucesso. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente começa a perceber que quando você se respeita, é que você tem sucesso mais facilmente. Você tem, nossa, tá tudo errado. Sim, porque você entra no piloto automático, você nem ideias mais tem. Você fica ali só executando, fazendo aquilo que precisa fazer no dia a dia. Você não para e não pensa, opa, eu posso fazer de um jeito diferente. Ou surgiu uma ideia, entendeu? E você precisa desse tempo de pensar, de maturar aquilo para pôr em ação. Sim, com certeza. E aí tá, vamos voltar lá. E você... vamos lá, porque é assim, é sempre assim. Aí você sempre quis ser mãe. Aí tinha síndrome do ovário policístico. Isso. Aí tá, parei a pílula, ainda aparecia no ultrassom. Eu, como farmacêutica, né, comecei a participar de muito evento de nutrição funcional. E aí eu vi alternativas de tratamento para o ovário policístico. Aí eu comecei me cuidar, eu me tratar sozinha. Então usei muito inositol, selênio. E aí eu percebi que comecei a ovular, fiz ultrassom e começou a não ter mais nada, não tinha mais ovário policístico. Só com tratamento? Só com tratamento, mas também percebendo que eu tinha que fazer aquilo que eu queria. E não que os outros. Exato. Tá, voltando. Então eu consegui me libertar de, não vou deixar de fazer isso para agradar fulano. Não, eu vou fazer o que é bom para mim.
Então foi uma mudança interna também, né? Claro. De postura, de você dizer não pro outro. Porque, peraí, aqui é o meu espaço. E as pessoas confundem isso com uma energia masculina, dizer não, ser, sabe, você ter esse empoderamento. E não é, não tem nada a ver. É autorrespeito, né? Autocuidado. E aí, bom, então o ovário policístico não tinha mais, tava feliz da vida. Mas por conta da doença autoimune, eu tava sem menstruar. Então... O que você tinha? Eu tenho, né? Tireoidite Hashimoto. Ah, achei que era endometriose, tá. Não, tireoidite Hashimoto. E, inclusive, é um dos fatores de infertilidade, né? Uma das causas, né? Que dificulta bastante a gestação. E então eu fiz 40 anos e fui no consulta normal de rotina. Mas isso antes dos 40 você já queria ter filho? Sim, sempre. Já tava tentando? Não, não. Tá. Até porque eu não tinha conhecido o pai. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Porque, então, quando eu era, tipo, uns 20 anos, eu sempre pensava assim, eu não preciso de homem. Ai, nossa. Né? Eu faço tudo sozinha, me viro sozinha. Sim. Isso é bem normal da minha geração, assim. Sim. Se um dia eu quiser ter filho, eu vou no banco de sêmen. Então, assim, eu tinha muito esse pensamento. Eu lembro que uma tia minha falou assim, Jorana, pelo amor de Deus, uma criança precisa de um pai. Então, assim, mas essa coisa demorou até passar. E aí eu tive a experiência de acompanhar uma amiga no dia do parto dela, sozinha, porque ela engravidou, enfim, ficou sozinha. E ela tava chorando desesperada na maca, pronta para entrar para fazer a cesárea. E aquilo me mostrou assim, não, eu não quero isso para mim. Entendi. O dia que eu for ter um filho, eu quero um pai junto, eu quero meu companheiro junto comigo, dividindo isso comigo. Sim. Então, eu tinha desejo de ser mãe, mas não tinha conhecido ninguém. Tá. E aí, eu conheci o Fabiano, eu tinha 37. E aí, a gente logo foi morar junto. A gente sempre falava em ter filhos, mas os dois... Trabalhando muito. E os dois achando que nenhum podia. Porque até então nunca tinha tido. Claro, achava que tinha problema. Exato. Até agora eu não tive. Exato. Então, na minha cabeça, eu não podia mais ter filho. E eu falei pra ele, eu falei assim, olha... não sei se é um desejo muito grande seu, mas se caso eu não puder engravidar, por mim, eu vou ser feliz contigo do mesmo jeito. E ele é a mesma coisa, então a gente fechava muito nisso. Não tinha cobrança nem minha e nem dele, nem autocobrança. Eu preciso engravidar. Né? Então eu deixei assim, se for pra ser, vai ser. Eu não fiquei investindo, eu não fui... Eu lembro que me sugeriram pra congelar óvulos. E na época eu tava solteira. Aí eu falei, não vou congelar óvulos. Se for pra ser mãe, vai ser normal e pronto. Ou senão eu adoto um bebê. Né? Tinha bem isso na minha cabeça. Bem resolvido. Bem resolvido isso. Aí, então daí fui na consulta de ginecológica, de rotina, com 40 anos, e perguntei pra ele. Eu falei, queria saber se eu ainda tenho chance, né, de ser mãe. Ele falou, não, vamos investigar, vamos fazer uns exames. E na época eu já tinha começado o tratamento com medicina chinesa. Pra aliviar meu estresse, a minha ansiedade, né? Então eu já estava equilibrando o meu corpo. Quando eu fiz, ele pediu ultrassom, foi incrível, porque foi bem no dia que eu estava ovulando, então deu pra ver bem certinho. E o meu endométrio estava trilamilar. O médico, ele falou assim, tá perfeito para você ser mãe, para você gestar. Tá no ponto, tá certo. Aí ele falou, só que você tem a tireoidite Hashimoto, então eu preciso equilibrar isso. E eu já estava num tratamento de remissão. Então Nossa, que bom. Já tinha diminuído os anticorpos. Eu estava suplementando e desinflamando meu corpo, tipo, já fazia uns 3 anos. Aí então ele me encaminhou para reumatologista para investigar e para endócrino. E aí a reumato fez uma bateria de exames, eu não tinha mais nada, assim, lúpus, nenhuma outra doença associada. Já estava em remissão, já tinha diminuído bastante os anticorpos e a endócrino fez também vários exames. Ela falou assim, olha, tua tireoide tá super bem. Eu não estava tomando mais o hormônio da tireoide, o Pura T4, não estava mais, já fazia anos. E então eu só estava detoxificando meu fígado e trabalhando com acupuntura, só.
Único tratamento pra Hashimoto. Uau, que legal, Ju. E aí ela falou assim, Ju, não vou te dar o hormônio, você não tem necessidade. Porém, como você pretende engravidar? Tipo assim, ela falou aquilo e aquilo me soou assim, mas eu pretendo mesmo. Tipo, eu quero, mas na hora do vamos ver, dá um gelo. Dá um gelo. E aí ela falou assim, eu vou te dar, porque de repente mais pra frente pode ser que aconteça. Então ela baixou o meu TSH, meu hormônio. Ela baixou, foi em setembro que eu fui na consulta, eu tomei em outubro e em novembro eu engravidei. Uau! Foi muito rápido. Muito rápido. Com quantos anos? 40. 40. E aí foi muito engraçado, porque eu tinha tão forte em mim que eu não podia engravidar, que atrasou a menstruação em novembro. Aí eu pensei, não, o hormônio da tireoide desregulou todo o meu corpo de novo. Tu nem acreditou? Não. Em dezembro, eu pensei, não, vamos ver como é que fica dezembro. Não veio. Aí eu pensei, não. Bagunçou tudo que eu tinha feito. Aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, mas Ju, se o teu ciclo é tão regulado, vai fazer um teste de gravidez? E eu falava, não, impossível, não tô grávida. É a minha tireoidite Hashimoto que piorou, bagunçou tudo de novo. Eu esperei, depois que essa pessoa falou comigo, eu esperei ainda 5 dias pra fazer o teste. E eu fui comprar o teste de farmácia muito... descrente. Nossa, eu lembro que eu limpei o apartamento e aí uma hora eu falei assim, tá, vou fazer o teste. Não tenho o que fazer, vou. Quando eu vi o resultado, eu caí pra trás, eu li a bula 2, 3 vezes pra ver se aquilo era realmente... Gente, então assim, foi muito inesperado, foi muita surpresa pra mim. E... mesmo querendo, olha mesmo só. querendo, porque eu negava. Você tava negando? Eu negava. E, bom, foi uma gestação super saudável, graças a Deus. Então, me mantive com... não usei nenhum medicamento a gestação inteira, só acupuntura, homeopatia, floral, só. Então, e na época também eu tava visitando médicos e eu lembro que eu visitei uma obstetra. E ela falou assim, eu levei um protocolo de ansiedade e depressão. Ela falou, nossa, eu não sabia dessas alternativas de tratamento. Porque eu tenho muita paciente gestante com ansiedade e depressão. E eu tô prescrevendo um medicamento controlado. Pensa. Aí aquilo, eu gestante ouvindo aquilo, eu pensei, ai, pobre do bebê. E eu falei pra ela, mas doutora, existem outras alternativas. Eu falei, tem a acupuntura que ajuda muito, né? Então assim, quanto mais a gente falar sobre isso, mais divulgar, eu vi a necessidade disso. Sim. De que existe, não negando, né, a efetividade de um medicamento controlado, que às vezes é necessário, não pode fugir. Mas complementar e até mesmo depois de um tempo conseguir substituir esse tratamento, né, como uma alternativa para mas natural, sem efeito colateral. E isso é importante você frisar isso, porque até essa questão da depressão na gestação é uma coisa que ninguém fala. Todo mundo acha que só tem depressão pós-parto. E aí, o que você faz com uma mulher que tá gestante, que não consegue sair da cama? Tem que medicar, mas aí tu pensa, meu Deus, né? Quem estuda principalmente sabe. Meu Deus, né? O que, essa bomba aqui, não só a mãe, a criança e tudo, né? Então, é importante falar isso. Muito importante. Então, eu vivenciei tudo isso comigo, né? Não só esse processo de entrar em contato com o feminino, né? De eu ter buscado isso por mim mesma. Eu vi a necessidade de ajudar outras mulheres a fazer isso também, a buscar isso, a melhorar a saúde através disso. Então... e é super comum, né? Hoje em dia eu acho que... eu não lembro onde é que eu li, que hoje a gente tá vendo tantos casos de infertilidade, a gente está colhendo os efeitos colaterais do uso de medicamentos contraceptivos por tantos anos. Porque é uma coisa relativamente nova, né? Sim. E claro, foi necessário, mas o problema é como isso foi depois que você estuda, claro, né? Não vamos entrar ali na fase da adolescência, né? Porque é muito fácil, né? Você engravidar. Porém, os dias que você, dentro do teu ciclo, que existe a possibilidade de gestação, são 5 dias somente. Sim, eu falo, gente, é muito difícil de engravidar. Gestação é um milagre. Porque tem que estar no tempo certo,
tá? Um encontro do espermatozoide e do óvulo. Tem que ser na trompa. A trompa tem que estar funcionando perfeitamente, fazendo as ondulações dela. Tem que ter um fluido adequado ali. Um pH. Tudo tem que estar, porque Pra tem permitir 1000 barreiras para não... Sim, e outra, são milhares de espermatozoides ali depois da ejaculação, mas pouquíssimos conseguem. Então, assim, e outra, a implantação do embrião. Tem um local exato dentro do útero para implantar. Então, assim, é muito perfeito. Então, é pra ser, né? É pra ser, exato. Então, aí também entra a questão de fé, né, Bárbara? Exato. Então, assim, não é só você buscar os recursos médicos e tudo mais, mas você tem que ter a fé, você tem que confiar que se não foi agora, é porque não é a hora. E se foi, é porque você precisa passar por isso, né? Exato. Uma vez eu li uma frase que dizia bem isso: se você não engravidou agora, é porque o seu bebê não está pronto para vir. Ai, me arrepiou. Porque é ele que escolhe, né, a mãe? Né? Olhando pelo lado espiritual. É ele que escolhe a família que vai nascer. Então, se não foi, pensa que ele não está pronto para vir. Mas você ainda vai continuar preparando a casa. Eu falo assim, tu tem que preparar o ninho. Sim. Então, você tem que cuidar da alimentação, tu sabe muito disso. Fazer o detox, né? Sim. Preparar esse ninho para receber o bebê. E não só o corpo físico, né? Como você falou, mental. Toda essa questão mental de como é que eu vou dar a vida inteira. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Daí quando vem com o bebê. Nossa, e o meu trabalho, né? E é incrível isso, porque quando eu engravidei, antes de eu engravidar, alguns meses antes, eu resolvi então sair do trabalho de empreendedora. Sem saber que estava grávida. Sem saber. Tipo, eu falei, não, eu não quero mais isso pra minha vida, não combina mais comigo, com o estilo de vida que eu quero ter. Então eu abandono isso e vou seguir o caminho que eu quero. E você já sabia o que você queria? Ou... Sim, trabalhar com medicina chinesa. Que você já estava fazendo e usando, tá? Sim, trabalhar com medicina chinesa. E aí, nesse meio tempo, pensa, é um novo projeto na tua vida. E aí você engravida. Tudo aquilo que tu sempre quis. Aí você engravida. Então, assim, pra mim, também foi um choque. Foi um trabalho mental. Porque, nossa, eu vou abrir mão disso. Duas coisas que você queria muito, no fim das contas, né? Mas ao mesmo tempo eu entendi que eu consigo fazer as duas coisas juntas. E eu estou fazendo. Exatamente. E tá sendo ótimo. Com uma leveza, com... Dá pra ver, assim, né? Sim. Tipo, é descritível, assim, tu vê... Nossa, você ali com a horário... E você ali também dando atenção pro seu trabalho e fluindo, essa fluidez. Fluindo. Assim, não tem tensão. Não. E outra coisa que eu percebo é que eu precisava passar por tudo isso. Afinal de contas, eu tô tratando de mulheres. E eu vivenciei muitas coisas. Claro, eu não vivenciei um aborto, né? Sim. Mas muitas coisas eu vivenciei e eu consigo ter empatia com aquela mulher que tá na minha frente. Sim. E até o interesse. Porque você passou por isso, então você tem interesse. E aí você tem, né, essa possibilidade de trabalhar com um monte de mulheres que... Sim. Tem muita gente aí lidando com infertilidade, bastante, né? Bastante. E, enfim, até menstruação desregulada, sintomas fortes de TPM, além do normal, né? Enfim. Ju, mas então pra gente começar a entrar um pouco assim na medicina chinesa propriamente dita, tem como tu fazer um resumo, assim, pra quem, tipo, não sabe, que não é muito familiarizado com essa medicina, essas energias que a gente tá falando, que a gente já disse, que tem tanto no homem quanto na mulher, a importância disso. Sim. Como é que é os tratamentos? Porque todo mundo ouve muito das agulhas. Sim. Mas vai muito além. Muito além. Tu sabe? Eu sei, eu faço tratamento com a Ju. E assim, as agulhas são assim, só o finalzinho da consulta. Exato. Então, a medicina chinesa é uma medicina milenar, né? A base de tratamento da medicina chinesa começa com dieta, a alimentação. Tá? Então, eles tem todo... É um entendimento totalmente diferente. Para quem tem um pouco de contato com medicina ocidental, a medicina chinesa é completamente diferente. Né? Você sabe que tanto a chinesa quanto a indiana, ou a ayurveda, que eu estudei bastante, é bem complicado para quem trabalha por exemplo, nutrição funcional, que é o meu caso, porque em algum momento dá choque. Dá. E aí você fica, putz, aí você tem que tentar.
Sim. Vou tentar esse, vou tentar aquilo, porque dá choque. Tá. Então, eu entendo isso, assim. Mas aí você vê, bom, tentei até agora com isso, não deu, vou tentar pra aquilo, né? É uma tentativa. Por exemplo, um exemplo agora tô falando, eu lembrei de jejum intermitente. Na medicina chinesa não existe isso. Mesmo? Não existe jejum. Você precisa se alimentar. Isso eu não sabia. Você precisa se alimentar dentro dos horários corretos, com os alimentos corretos. Entendeu? Então, tu não precisa fazer uma quebra disso para você obter saúde. Sim. Entendeu? Porque assim, o Ayurveda fala do jejum, da importância do jejum, e eu entendo também, se a gente for pesquisar desse tempo para o nosso organismo, para ele realmente, né, desintoxicar de tudo aquilo que a gente está colocando o tempo todo. Porém, a minha vida inteira eu nunca fiz, e eu vejo que quando eu me alimento bem, eu não tenho necessidade nenhuma, meu corpo tá ali digerindo bem, eu não tenho essa necessidade. Uma vez eu estava lendo sobre detox e eu achei uma cepa de probiótico para detox de BPA. Plásticos, né? Falando por público. E aí me veio na cabeça, meu Deus, a gente dá suplementos, né? Suplementos para fazer detox, enquanto que se você se alimentar corretamente, o seu próprio corpo faz o detox. Sim. Você não precisa fazer o jejum, você não precisa tomar o suco verde, entendeu? Ele faz o detox. Mas por isso que daí eu associo com a medicina chinesa. Você se alimenta nos horários corretos, não é uma alimentação exagerada, é muito leve. Por exemplo, o café da manhã tem que ser generoso, né? Tem que ser abundante. Mas também não é processados, como a gente come, não é presunto, queijo e pão branco, não é isso, né? E o jantar é uma sopa, uma canjinha, entendeu? Então, eles respeitam o ritmo do corpo, respeitando a energia yin e yang, tá? Então, assim, na medicina chinesa, eles enxergam, a cultura deles é divisão entre yin e yang, mas os dois estão juntos, em equilíbrio. Quando uma das energias está ativo demais, ela tende a elevar a outra energia. Por exemplo, eu estou muito yang, de repente eu fico totalmente yin. Eu estou muito ativa, de repente eu estou lá no chão, sem energia, sem nada. Entendeu? Cai muito bruscamente. Exato. Então, por isso que você tem que sempre buscar o equilíbrio. O equilíbrio de dia e noite, por exemplo. De manhã, a energia yang está mais abundante. O que eu tenho que fazer? Atividade física. À noite, a energia abundante é a yin. O que eu tenho que fazer? Deitar, relaxar e dormir. Entende? Então, se você conseguir equilibrar isso, é o que os sábios dizem que você alcança a saúde, você obtém a saúde, é o equilíbrio dos dois. E hoje a gente não tem isso, né? Sim, não tem isso. Até por conta das luzes, e televisão, e eletrônicos, né? Vai pra cama com o celular. Então, não, mas eu vou dormir cedo, mas você tá até agora, antes de dormir, estimulando. Estimulando, né? isso então mesmo. É complicado. E tá tão enraizado na gente, porque a gente perder esse hábito é um alto puxão de orelha o tempo todo, né? O tempo todo. E quando tu vê, é um hábito. Tu tá de novo, né? É um hábito. Comer com o celular, até crianças, né? Sim. Pra ficar quieto, é um prato de comida, mas tem a telinha na frente. Tem a telinha, tá? Nossa, tá muito... então... Isso vai desequilibrando. Vai desequilibrando essas energias. Então, voltando assim, o tratamento de medicina chinesa, a base do tratamento é a dieta. O segundo degrau do tratamento é a fitoterapia. Então, fitoterapia chinesa. Aí depois, eles têm um método de tratamento que é o Qigong, que é através de atividades, exercícios voltados para regular os meridianos, tá? E aí, a última modalidade de tratamento é a acupuntura. Então, assim, comparando com a medicina ocidental, a acupuntura é como se fosse você fazer uma cirurgia. É o último recurso. Então, passa por todos esses para daí... Se não resolveu, tu vai pra acupuntura. Olha só. E essas atividades que tu fala que é um dos tratamentos, é atividade física? Não, eles são... É como se fosse... Só pra você associar o Tai Chi Chuan. Eu ia dizer isso. É muito parecido, tá?
Movimentos. Movimentos lentos, suaves. Para cada meridiano tem um movimento. Por exemplo, eu quero equilibrar o elemento terra. Então tem uma sequência de movimentos específicos. Eu quero equilibrar o meridiano do rim, que é a água. Então tem o movimento da água. Ah, que interessante. É bem interessante. Eu vi aqui em Balneário tem uma pessoa só que dá aula. De Tai Chi? Não, desse Qigong. Ah, tá. Qigong é um tipo de atividade. É. Ah, tá. Entendi. É bem legal. Uau. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Até achei que era... Sim. E ele recupera a saúde também. Recupera a tua vitalidade, a tua saúde. Que interessante. Que legal. E tem os horários também, né? Sim. Tem o relógio biológico chinês. Então, cada meridiano... Ele tem 2 horas em que ele fica mais ativo, em que a energia está circulando da maneira mais forte naquele meridiano. Então tem o horário do fígado, tem o horário do intestino, tem o horário do estômago, do baço. Então aquilo que a gente conversa bastante, né? É você se alimentar entre 9 e 11 horas. Por quê? É o horário do estômago e do baço, onde você vai conseguir assimilar melhor os alimentos e vai nutrir melhor o seu corpo. Então, o ideal nem é tomar o café da manhã super cedo, é seguir esse horário, né? Ou fazer um lanche, toma um café, mas faz um lanche nesse horário, um lanche aquecido, né? Até postei esses dias, né, a respeito de alimentos gelados. Sim. Que eles bloqueiam a atividade desses meridianos, então você nem assimila melhor. Todos, qualquer... Tipo, não, do estômago e do baço. Ah, tá. Que é o horário dele, assim. Por exemplo, tu não pode comer nada gelado nesse período. Né? E aí você vai bloquear a função dele, a função energética dele. E aí você pode ter problemas de digestão, se sentir mais empachado, peso nas pernas, mais cansaço. Ai, e principalmente mulher, né? Principalmente mulher? Mulher tem que estar sempre no quentinho. Sempre, né? Até eu não sei pra quem que eu falei. Não sei o que de medicina chinesa. É tudo quente, né? É tudo quente. Tudo quentinho. Manter os pés quentinhos, né? Os sábios, o vô e a avó. Sim. Não sai com o cabelo molhado no sereno, não anda descalço. É uma medicina realmente assim, do vovô e da vovó. É bem os conselhos das nossas avós. Assim. E a gente achava que era besteira porque, na verdade, eles não sabiam explicar o porquê. Porque era um conhecimento, né? Passado de geração em geração. Né? Isso é muito legal. E outro dia eu ouvi alguém falar assim, sobre como é que eu faço para me conectar mais com a energia feminina, porque eu ouvi também, né, foi até o Renato que veio aqui no podcast e ele falou que o mundo todo ele tá bem mais yang, produtivo. Tá todo mundo, né? Porque eu falei assim, mas e se eu tiver muito yin? Ele falou, vai ser muito difícil isso acontecer, porque tá todo mundo com excesso de yin, né? Como é que eu faço pra me conectar? E alguém respondeu assim... Pensa no que a tua tia-avó ia fazer, na tua avó fazia. Sim. Pensa no que ela fazia. Faz. Isso você já vai estar desconectando. Porque elas tinham muito, né? Sim, se a gente for pensar, que nem você falou das avós. Não tinha um grupo de mulheres que se reuniam e conversavam? Tomar chá à tarde. Pensando, por exemplo, em parteiras na época, não é? Quem fazia o parto eram só mulheres, né? Então, assim, a gente resgatar isso é muito importante. Só para ter uma ideia do quanto a gente está desconectada do feminino, tem mulheres julgando mulheres. Sim, desde que eu nasci. Exato. Já viu mulher apoiando mulher? Difícil, né? É difícil. Difícil, então, né? assim, isso aí já é a prova cabal de que a gente está totalmente desconectada. A gente não respeita a outra mulher, né? Ela tá passando... E eu, assim, quando eu engravidei, eu percebi essa mudança em mim. O quanto eu enxergo a mulher diferente. A força que ela tem. O tanto de mudança que você passa. Mês a mês, semana a semana de gestação. A turbulência do parto, do puerpério. Meu Deus... dá vontade de pegar, né? Dá vontade de pegar cada mãe, assim, abraçar, porque é muito intenso. É muito intenso. E aí você escuta, às vezes, mulheres falando assim, vê uma gestante, nossa, tua barriga tá muito grande. Nossa, tua barriga tá muito pequena. São comentários, assim, que
destroem, né? Tipo assim, não dê apoio. Pergunta se ela tá bem, o bebê tá bem, sabe? Pergunta outras coisas, fala outras coisas. Deseje coisas boas. Sim. Mas não fique... Isso é horrível, machuca muito. Você tá num momento de muita vulnerabilidade, você já está preocupada. Pensa, eu tinha uma doença autoimune. O que eu pensava? Que o meu bebê estivesse bem, que ela nascesse saudável. Era a única coisa. Era a única coisa que eu pensava. Então, e aí você fica buscando, ou escutando de alguém, cutucando, buscando algumas coisinhas que não fazem bem. E isso é uma desconexão, né? Desconexão. Outra coisa para conectar. Então, eu acho que é o apoio entre mulheres, uma apoiando a outra, fazer uma rede de mulheres, isso é bem importante. Tipo, a pessoa acha que, tô muito masculina, eu preciso me aproximar mais das minhas amigas. De mulheres, exato. Buscar mais momentos de introspecção, meditação, relaxamento, autocuidado. Vai tomar um banho, acende uma vela. Sabe, o autocuidado com ela mesma. Sei que hoje muito... A maioria das pessoas buscam atividades físicas muito intensas, né? Buscar yoga, né? Atividades mais lentas, para você baixar o teu ritmo. Buscar o yin, buscar a feminina é diminuir o ritmo. O yin é o quê? É receptivo, é colo, é cuidado. E como é que você vai cuidar do outro? Você tem que estar ali, presente. Né? O yin também ele é muito flexível, então ele não é rígido. É como a água, o exemplo do yin é a água. A água contorna obstáculos, a água entra na forma que você dá pra ela. Então, o yin é água. É adaptável. Exato. Ô, Ju, e é importante saber que não é pra ser sempre assim. Não. Porque isso é uma parte, tem o yang também, né? Sim. Porque eu vejo assim, eu percebo algumas pessoas, mas eu sou assim. Eu sou assim, mas a maior parte do tempo isso é um desequilíbrio também. Sim. Né? Se a gente for pensar, a mulher é yin, homem é yang. Mas os dois têm as duas energias. Que predomina, né, na mulher é o yin, predomina no homem é o yang. Então, de fato, a mulher tem que ser um pouco mais assim do que o homem. Exato. E o homem um pouco mais da ação do Exato. Não significa que a mulher não vai ser produtiva, não vai, sei lá, abrir uma empresa. Não significa isso. Mas que ela tem que encontrar o equilíbrio dentro disso. Ela tem que buscar mais isso do que o homem. Exato. Tem que respeitar o tempo dela, tem que respeitar... Não, peraí, o meu corpo está pedindo descanso. Então eu vou chegar em casa e vou descansar. Eu não vou trabalhar. Entendeu? Eu já trabalhei ali aquele período do dia. Eu vou chegar em casa e eu vou descansar. Eu não vou mais trabalhar. Pra mim é como se, tipo, se eu vou contra, assim, começo a me sobrecarregar, é como se eu estivesse tirando uma energia que eu não tenho. Exato. E colocando. E em algum momento E o teu corpo meu corpo vai pedir essa energia de volta. Exato. E o homem, tá tudo bem, ele fica bem. Sim, o homem é totalmente tranquilo, porque ele é uma energia que ele já tem abundância. Exato. Né, que é mais natural, que ele consegue tirar porque ele tem, então ele não precisa tirar. Exato. No caso, Eu né? entendo que isso é a prova de que a mulher está indo contra a sua natureza. Se ela faz, se sente desgastada e ainda continua fazendo, não tá certo. O homem respeita. O homem, quando ele quer descansar, ele não fala, fecha a porta do quarto, não tô pra ninguém. Sim. A mulher não. A mulher desliga, né? Tipo assim. Sim, homem é muito fácil. Agora a mulher não. A mulher tá sempre... E é difícil pra gente. Justamente porque a gente nasceu, né? A criação foi assim. A criação foi assim. E eu entendo que a gente tá numa polaridade, né? A gente viveu essa polaridade, porque também a gente viveu uma outra. Tipo, não a gente, né? Mas nossos antepassados. Eu te falei, né, que eu tava assistindo os documentários lá da época da realeza e tal. E, tipo, as mulheres... Gente, elas sofreram muito, digamos, escravidão psicológica, escravidão física, sexual, tudo. Sim, que daí depois teve o grito de liberdade, né? Na Revolução Francesa. Exato. Que foi, na verdade, todo mundo aplaude e tudo mais, mas na verdade foi uma outra polaridade. Foi. Né? Foi bom por um lado, mas a gente vê que agravou
por exemplo, o feminismo, né? Exatamente, o feminismo. Ele fugiu, ele tá indo pra polaridade yang. Ele é totalmente yang, o feminismo. Exato, não tem nada a ver com você. Sim, você tem os mesmos direitos, sim, mas você ainda é uma mulher, você ainda é frágil. Deixa o homem abrir a porta do carro pra ti, isso não vai deixar você... Aí que tá. Você é feminina e você tem que abraçar os teus direitos, e as questões de igualdade. É bem isso que eu acredito também, igualdade entre homem e mulher. Só que homem e mulher não são iguais na sua composição energética, física, biológica. Então a gente tem que ser iguais de acordo com o que somos, né? Deixa o homem pagar a conta. Sim. Né? Levar as coisas pesadas, Pode, né? claro. Sim, dividir, exato. Sim. Levar as coisas pesadas. Eu tinha muito isso. Acho que eu consigo. Exato, eu sou forte, eu não preciso de... Gente, que errado, assim, sabe? Eu aprendi muito isso com o Fabiano. Tipo, ele puxa assim pra mim, sabe? Nossa. Então, peraí, agora sou eu, não é você. E eu tava falando pra Thaís, antes da gente começar, que a gente tem uma amiga que... Ela tava rindo, ela falou, agora eu sou do lar, porque ela tá estudando pra concurso e a vida inteira ela trabalhou e tal. E ela acabou de casar, enfim. E ela tá falando que ela já tá sentindo falta também, porque a vida inteira trabalhou, enfim, agora só tá estudando. Mas eu disse que é muito interessante que depois que a gente casa, algo muda. Tem que mudar pra você continuar no casamento. Porque se você não deixar ser submissa, não é negativo, né? Mas você tem que ter um equilíbrio ali, senão você não fica junto com a outra pessoa. Sim, porque a outra pessoa também quer colocar essa energia em ação, e se você não dá espaço para ela colocar, começam os atritos, aí gera uma competição entre essas pessoas. Até recentemente, não lembro com quem que eu comentei, que eu tava, parece que sempre competindo com o masculino, e aí quando eu vi que, tipo, pra ele isso não era nada, tipo, ele compete com todo mundo, isso não era nada, mas pra mim eu tava tendo que fazer um super esforço. É o esforço, porque não é falei, seu. Por quê? Ele nem quer competir comigo, tipo, eu tô aqui, né? Mas é claro, porque são resquícios de tudo isso que a gente aprendeu, de que a gente vivenciou, do que foi ensinado. E que bom que agora a gente tá tendo esse tipo de conversa, porque daí pelo menos a gente pode refletir pra tentar mudar uma coisa ou outra, ensinar diferente pros filhos. Uma coisa que eu indico muito, paralelo a tudo isso, indico muito para os pacientes, é terapia junto. Outras terapias para você buscar, por exemplo, constelação familiar. É muito legal para trazer isso também. Que às vezes isso aí é uma coisa lá da tua mãe, da tua avó. A sua avó buscou a independência, você tá trazendo aquilo ainda para você. Numa realidade que você não precisa mais. Exato, não precisa mais. Então eu acho que eu sempre busquei equilíbrio na minha vida. Então, quanto mais equilíbrio, melhor. Tudo flui. Tudo flui. Eu também, eu acredito muito nisso. E... voltando para aquela questão da infertilidade, para as desregulações e tudo mais, que é uma consequência de tudo isso que a gente estava falando. Como é que faz para a pessoa, por exemplo, que tá... Vamos lá, você falou que a síndrome do ovário policístico é essa questão de colocar as necessidades dos outros antes. Tem isso para outras... Tem, para endometriose, por exemplo. Dá as dicas pra galera. Endometriose é uma mulher que ela trabalha demais, ela não tá respeitando o limite do próprio corpo. Tô pensando em várias aqui, ó. Né? Então, você olha a mulher que tem endometriose, geralmente é workaholic. Não adianta. E ela tá lá se esvaindo em sangue, né? Com dor. Então, é o corpo gritando, né? Para um pouco, né? Então... Ai, perdi o fio da meada. Menstruação desregulada, por exemplo. Menstruação desregulada. Aí tem que ver o valor. Você não tá respeitando o teu ciclo, né? A tua fase cíclica. Que um dia você tá ativa, outro dia você não tá. Você tem que respeitar isso, tem que aceitar. Outra coisa, eu li um livro também muito legal, é A Tenda Vermelha. Não. Ele fala da época bíblica. E o que é a tenda vermelha? A tenda vermelha era uma tenda onde só as mulheres entravam durante o período menstrual. Que é aquela coisa de você plantar o sangue, né?
Então elas, durante todo o período menstrual, elas ficavam só entre elas, porque daí todas menstruavam na mesma época, Por causa da lua, né? Na mesma... Elas conviviam juntas, né? Tem tudo exato, isso, os lindo. hormônios, né? Tudo. Uhum. Então elas ficavam ali também, quando tinha o parto, uma delas engravidava, o parto era na tenda vermelha. Então era um lugar todo feminino, só mulheres acessavam aquilo. Esse livro também faz você perceber a menstruação como algo importante também, né? É ancestral, é primitivo. Eu achei bem legal também essa parte do copinho coletor e tudo mais, que você entra em contato com isso. Com sangue. Porque existem estudos que mostram o quanto o sangue menstrual é fértil. E a gente não tá nem aí pra ele. Exatamente. A gente acha que é lixo, que é nojento, né? Então, aceitar isso, a menstruação, é bem importante. E outra coisa que eu tava pensando, Bárbara, o quanto a gente teria que levar esse tipo de informação para as escolas. Né? Para as meninas, adolescentes, elas já querem tomar anticoncepcional, menstruou, já querem tomar um contraceptivo. Sim, porque estão na escola, vergonha, não quero, só me atrapalha. Exato. Não tem consciência, né? E assim, muitas têm os problemas ali de, tem muito sangramento, né? Muita cólica. Se vai, por exemplo, no médico, ele vai dar o contraceptivo, mas tem outras alternativas, tem como regular de outro jeito. Geralmente essa menina está consumindo muito industrializado, ela está intoxicada. E a menstruação, outro ponto importante, que é um detox físico e emocional do nosso corpo. E é uma inflamação que está acontecendo já. Sim. Então, se você está muito inflamada, se você está com a alimentação, você vai ter mais sintomas de inflamação, de TPM. Isso mesmo. Então, dá pra gente ter um outro olhar, né? Você mais que nunca sabe do efeito da alimentação, né? Sim, mas assim, até pequenas coisas, né? Bolsinha de água quente. Sim, escalda-pés, que é maravilhoso. Você aquece o teu corpo. Exatamente. E se acalma. Chazinho também, né? de camomila, chá de canela. É maravilhoso. E falta de menstruação, amenorreia? Então, a menorreia é também essa negação do teu feminino, do não respeitar o teu ciclo. Tá sempre no mesmo ritmo, né? E aí tem toda aquela questão também da medicina chinesa, que tem os elementos, fogo, terra, água, ar, madeira. O tratamento da medicina chinesa respeita os 5 elementos. Então, por exemplo, o rim é a água, o fígado é a madeira, que é a parte de movimento. Então, na primavera, ele associa as estações do ano, né? Então, é a primavera. Aí, depois você segue para o fogo, que é o órgão é o coração. Aí, depois você segue para o elemento terra, que é o baço estômago, que é a estabilidade. E aí, depois você segue para o elemento metal, que é a parte do pulmão, relacionada à tristeza, por exemplo. O sentimento seria tristeza. Então, assim, são... E tudo, os alimentos também. São 5 cores, 5 temperaturas, né? Tem que ter tudo ali. Tudo. E cada um está relacionado a equilibrar um desses elementos. E aí, olha só que perigo que é isso, fazer a exclusão de algum grupo alimentar, de alguma coisa. Exato. O prato equilibrado é aquele o mais colorido possível, né? E hoje a gente vê essas dietas, tipo, excluindo um tipo de alimento, um tipo de um grupo. Exato. Na medicina chinesa você não exclui. Claro que, por exemplo, no baço, o alimento do baço é o doce, o sabor é doce. Mas não é o doce do sorvete, do chocolate. É a batata doce, é a beterraba. Exato, é o que nem o Murilo falava, é o doce da natureza, que veio de Deus, não é o que veio do homem, né? Então, tu respeitar a natureza, você entra muito em contato com o que é natural. E aí, por exemplo, a pessoa tá com alguma disfunção ali, algum tipo de... Aí você vai ter que olhar para aquele órgão, aí... Tem os diagnósticos, né? Sim, aí que tá. O diagnóstico eu não vou pedir exame. Sim. Né? O diagnóstico é através da língua, do pulso, né? Mas também tem, por exemplo, uso de ventosas. Né? A gente, claro, a maioria sabe da ventosa para liberação miofascial, mas da medicina chinesa é totalmente diferente. A ventosa eu posso usar como diagnóstico,
Porque cada microsistema do nosso corpo existe um mapa, né? Então, assim, na orelha tem todos os órgãos do corpo. Ainda tô com as minhas. A orelha, as costas, eu também tenho, o meu pé também tem. Então, assim, se eu boto as ventosas na região das costas, eu consigo identificar quais órgãos estão em desequilíbrio. Porque fica mais roxinho? Exato, fica mais roxinho, mais vermelho ou nenhuma cor. Né? Isso quer dizer também? Sim, que aí é deficiência. Aquele órgão tá sem energia. Exato. Pulso, né? Já falei. Então. E a língua? A língua, sim. O que as pessoas têm que observar? Ou se elas observarem, não vão conseguir ter todo um estudo? Porque assim, por mais que eu diga que tem um mapa na língua, eu tenho que observar essa burra, eu tenho que observar se ela tá úmida, se ela tá vermelha, se ela tá pálida, se ela tá roxa. Mas o saudável teria? O saudável é aquela língua, por exemplo, de bebê, rosadinha, sem saburra, levemente úmida. Maravilhoso, todo mundo olhando a língua agora no espelho. Não, é engraçado quando você faz o curso e começa a aprender isso, a primeira coisa que você tá olhando as pessoas é a língua. Você faz o diagnóstico sem... Eu peço pra ver, porque às vezes ela tá muito esbranquiçada. A maioria tá esbranquiçada. Sim, a maioria. Bastante muco. Exato. Nossa, a maioria. Sim, é muco, inflamação. Inflamação, exato. A minha é bem vermelha, que você falou que era... Tu era excesso de calor, né? Fogo, fígado, né? Exato. Isso mesmo. Várias coisinhas. Várias coisinhas. E o que mais que eu ia te perguntar? Uma coisa que eu acho muito interessante é a coloração da menstruação que tu falou, né? Sim. Observar a menstruação. É uma questão de você entrar em contato tanto com a menstruação quanto com o muco cervical. É bem importante. A maioria das mulheres tem nojo, né? Mas é importante, é um contato com o teu corpo e ali vai dizer como está a sua saúde, né? Então o sangue, o correto é como se você picasse o seu dedo. Ele tem que ser, mas o sangue menstrual tem que ser exatamente da mesma cor e na mesma textura, tá? Mas o que acontece? Se uma mulher tem, geralmente endometriose, característico é a menstruação com muitos coágulos, né? E um sangue mais viscoso, ele não é fluido, né? Geralmente a coloração dele é um vermelho mais escuro, mais vinho, né? Ou, por exemplo, uma pessoa tem, que a gente fala na medicina chinesa, que é deficiência de sangue, relacionada à medicina ocidental, embora às vezes não tenha o diagnóstico no exame de sangue, é anemia. Aquele sangue aguado, rosado, né? Então, tudo isso influencia. E o ciclo, ele é representado também pela primeira fase da menstruação até a ovulação, é a fase mais in do ciclo. Então ali você tá com a tua temperatura mais baixa, você quer mais recolhimento, tá? Aí depois, quando você ovula, tem que ter um pico de temperatura e aí a tua temperatura basal ela vai subir. Aí é onde entra o hormônio da progesterona, né? E se ela seguir alta, você está gestando, por exemplo, você engravidou, porque ela manteve-se elevada, ela não caiu. E essa temperatura é medida intravaginal? Intravaginal. Com termômetro? Com termômetro digital, isso mesmo. É muito legal, é outra forma de diagnóstico do teu ciclo, da tua saúde como um todo, né? De observar, né? De observar. E aí o tratamento é o quê? Você equilibrar, que ali você também vê, né? As duas polaridades, yin e yang, para você ver que tem que ter. Sim. Por exemplo, muitas mulheres têm tuba obstruída. O que é isso? Às vezes ela perdeu aquele movimento. Então geralmente é a deficiência da energia yang no corpo. Então a trompa não consegue fazer o movimento e leva o óvulo até não tem essa ação, uma coisa mais yang. E outras já não tem o fluido, porque é excesso da energia yang. Ela tá com muito calor, então não tem o fluido. Então o espermatozoide não consegue nem nadar até o óvulo. Então são os casos de infertilidade que a gente observa, né? E você sabe que antes de eu chegar até você, eu ouvia muito falar que... Eu já tinha feito acupuntura, mas para dores específicas. Sim, a maioria do corpo. faz. E, enfim, mas... Eu já tinha ouvido falar muito que a acupuntura era bom para saúde feminina, que era bom para regular a menstruação, sintoma de TPM. Eu falava, gente, mas... Como? Por quê? Como, né? E aí até que eu comecei a indicar meus pacientes pra você, que todo mundo falava, e assim, todo mundo falava, na minha pós-graduação falava. Falavam, olha, acupuntura é muito bom, medicina chinesa, enfim, e tal. Manda os pacientes, eu mandava. E os pacientes, tipo, estavam vindo com ótimos
relatos pra mim, assim, A gente teve um caso, assim, que eu fiquei maravilhada. Já sei quem você vai falar da amiga. Porque, assim, ela chegou bem debilitada, né? Tinha passado por um processo de... Era dengue, né? Isso. Então, ela tinha um processo de... Nossa, deficiência de sangue muito grande, né? E a gente conseguiu recuperar de uma forma, assim, incrível. Foi rápido por quê, né, Bárbara? Porque eu preciso que o paciente... ela fez, óbvio. Exato. Porque eu não falei que a acupuntura é o último recurso? A dieta, quem vai fazer? Eu dou orientação, mas quem vai fazer em casa é o paciente. Óbvio. Né? Não fez, não tem melhora. Exato. Não tem. E é mudança de hábito, é você... café, deixar de tomar excesso de café. E você sabe, exatamente. Né? Exatamente. Esse é um ponto que eu tenho que falar de primeira. Porque a maioria se entope de café o dia inteiro. E às vezes não é nem se entupir, mas é todo dia aquilo ali. Uma rotina, né? E às vezes tu já percebe que aquilo não te faz bem, mas aí você fica, mas é só um. Eu, né? Eu tô falando de mim. Mas é só um, eu não sou viciada. E realmente, né? Mas não tá te fazendo bem, porque agora você precisa equilibrar outras coisas, Exato. então tu precisa abrir mão disso. E não só isso, o café a gente tem uma ilusão que ele dá energia, mas não dá. Não dá. Ele tira a energia do teu corpo. Então por isso que tu fica, mais uma xícara, porque eu preciso de energia. E não é. Porque ele dá essa ilusão que você tem quando você toma. Sim. Porque você fica ligado, você fica super ativo, mas da onde tá vindo essa energia se você não e tem? ela dá o pico e depois cai. Exatamente. Né? E aí precisa de É mais. bem o efeito da cafeína. Inclusive, talvez eu já vi isso em paciente, já falei para alguns pacientes que conseguiram diagnosticar que melhoraram a energia e o cansaço quando pararam de tomar café. Exato. Porque ele cansa, ele te drena, ele tira uma energia que no caso você não tem. Não tem. Você tá precisando dormir e você tá tomando café. Tipo, tô cansado, então você precisa descansar. Você precisa de ser mais Você não, né? Não é café que você precisa. Não. Tá, você vai tapear ali com outro café, mas... Tem chás pra dar energia. E tem chás pra dar energia. Né? Vários chás maravilhosos. A fitoterapia é maravilhosa, né? Eu gosto muito. Sempre tive contato com fitoterapia desde criança. Eu sempre gostei também. Sempre chazinho da mãe. E funciona. Funciona muito. Funciona bastante. Então tem outras coisas pra gente tá... Sim. Né, substituindo. Tem bastante. E tudo mais. E Ju, então você tá atendendo aqui em Balneário. Você atende online? É uma dúvida que eu tenho. Atendo. Porque você, na verdade, as agulhas... isso era uma coisa que eu ia falar. Que eu tenho várias amigas que são, tipo, mais... Tem medo de agulha? Não, que são mais, assim, aversivas. Tipo, tem, por exemplo, endometriose. Tem alguns outros problemas, mas tipo, medicina chinesa. Né? Nossa, tem muito E que elas me estudo. acham tudo, né? E aí eu falo, não, mas vai fazer acupuntura que você não precisa fazer. Não, que eu digo que elas não querem fazer por elas, assim, sabe? Tá. Olhar pras minhas sombras, olhar... Eu falo, não, vai lá fazer acupuntura, ela vai pôr... Você deita lá, faz umas agulhas e deu. E aí chega até você e você manda fazer um monte de coisa. Mas daí faz e se encanta e vê o resultado. Porque assim, o tratamento que eu associo várias técnicas, né? Então, assim, tem a dieta, tem a fitoterapia. Eu associo também meu conhecimento como farmacêutica. Claro. Né? Porque é a minha base. Até eu, quando tenho dúvida, eu pergunto pra Ju. Pelo amor de Deus, me ajuda nessa suplementação. E aí, uso florais de Bach, porque trabalha bastante a parte emocional. Maravilhoso. E dentro do floral de Bach, porque às vezes a pessoa, nem ela sabe o que ela tá sentindo. Ela tá tão confusa, ela não consegue, não tem autoconhecimento, Então eu uso a técnica de radiestesia. Não sabia, que legal. Pro floral, para determinar qual floral você precisa. Então faz uma leitura energética sua e ele me dá o floral e é incrível o resultado, maravilhoso. Aí também dentro da medicina chinesa eu uso a mochoterapia, que é uma outra técnica, que é de aquecimento, que é maravilhoso para mulher. Aí tem a ventosa, que eu uso também. Tem outras técnicas que outro dia até me perguntaram. Eu tenho medo de agulha. Existe outra coisa? Sim, tem aurículo, né, que não é com agulha. Eu não uso agulha, tem técnicas que usam agulha, mas eu não uso. Tem aurículo, tem stipper, então tem vários estímulos de pontos que a gente pode fazer. Tem acupressão. Então isso tu consegue até aconselhar online. Sim. Você tenta dizer bem certinho. Exato.
E aí com as outras orientações. O atendimento online, eu busco a dieta, a fitoterapia, suplementos também, e a parte de florais, né? E as técnicas, por exemplo, eu preciso melhorar a energia do rim. O que eu vou indicar para a pessoa? Escaldapés. Então, existe essa possibilidade de atendimento à distância, sim. E, inclusive, tem vários resultados incríveis até para infertilidade. Só que aí, o que é? Você pegar... Você tem esse sonho de ser mãe? Tá disposta? A pessoa vai lá e vai ter que mudar a vida. Vai ter que mudar. É o que eu falo para as minhas. Vamos fazer um detox? Vamos começar? Tem que ser. Tem que arregaçar as mangas e é você por você. Né? Porque a gente, né, é o condutor, é o guia ali. Você vai dizer o caminho. Mas quem vai fazer é a pessoa. Né? Exatamente. Quem vai caminhar é a pessoa. É a pessoa, não adianta, né? E eu tenho umas perguntinhas aqui, vamos ver que o pessoal mandou. Tem uma aqui que você falou, a mulher a gente sempre tem que buscar estar aquecida, né? E as mulheres que sentem muito calor, que suam muito, enfim. O que acontece? Sem entrar no assunto menopausa, né? Porque é outra coisa. Ah, tá. Mas o que acontece? Geralmente essa pessoa que tem muito calor, ela tá com baixa da energia yin. A energia yang, ela só existe se existir a energia yin. Tá? Então ela desgastou a energia yin. Muito calor é falta de yin. Yin. Então eu vou ter que dar o suporte pro yin. E o yang automaticamente ele vai se equilibrar. Então você continua se aquecendo. Porque, por exemplo, eu não posso apagar o fogo de uma pessoa, sabe por quê? Claro. O fogo te dá coragem, Sim. te dá vontade de fazer as coisas. Então eu não posso tirar isso de uma pessoa, não posso jogar água ali e apagar o fogo. Mas eu tenho que subir a água pro fogo se equilibrar. Entendi. Então essa é a teoria da medicina chinesa. E tipo, sentir muito frio aí é específico da pessoa? Não, ela também ela tá com desequilíbrio e ela tá com excesso de yin. Geralmente ela vai ser uma pessoa apática, quase depressiva. Ah, tá. Entendeu? Tá bem sem energia. Exato. Nenhuma. Aí eu preciso dar um pique nela. Tá, entendi. Tá, mas não tem nada a ver. Por exemplo, eu tenho mãos e pés frios. Quase Sim, assim. tem. Principalmente pés. Porque todo meridiano do rim, os principais pontos estão nos pés. Tá, mas daí não é porque eu tô com excesso de yin. Não. Daí é porque eu... Tu tá com deficiência dele, porque é só os pés gelados. porque é só os pés gelados. Exato. Tô com deficiência de... Entendi. São vários conceitos. É bem complexo, né? É bem eu querendo aqui então, fazer um autodiagnóstico. E outra, não existe, por exemplo, eu te dar um tratamento e dar o mesmo tratamento para outra pessoa. Sim. É totalmente individualizado. É isso que eu acho muito legal. Porque sente frio. Tá, então ela tá. Não é uma coisa, mas no meu caso, que é só no totalmente pé, diferente. que daí eu tô com não sei o que aquecido, mas que à noite eu tô... Exato. Já é outra coisa. Então, tem uma pergunta que é a seguinte... diz assim, às vezes sinto que parece que tenho muita energia masculina. Por quê? Aí que tá, não tem como saber sem te avaliar, né? Sim, tem que avaliar vários aspectos, né? Às vezes ela tá passando por um momento de estresse muito grande, subiu muito o yang dela, muita energia, muito fogo, a pessoa é muito ansiosa, muito acelerada. Então assim, a gente tem que ir equilibrando, né? Sim. Mas se ela quiser, por exemplo, começar a equilibrar a energia para diminuir, uma mulher, por exemplo, né, que sente que tá muito yang, buscar mais introspecção, né? Baixar o ritmo de conexão consigo mesma. Tá, tem aqui que se existe uma forma certa para falar ou usar as palavras para ter uma fala mais feminina. Que a Jaque Barbosa aborda sobre comunicação feminina vulnerável, mas às vezes sinto que me perco ao tentar controlar como vou falar, ou falar certo ao invés de deixar fluir. Mas também sei que a forma como usamos as palavras pode soar julgativa, mesmo sabendo que a vibração é o que mais importa. E fico insegura na forma como me expresso, ou prefiro nem tentar por medo de me comunicar errado. Nossa, tá se bloqueando, né? Eu, por exemplo, eu vejo... Desculpa, eu vejo o microfone.
Eu vejo que eu sou uma pessoa que eu falo assim, eu abro meu olho e eu falo expressiva e eu falo alto. Eu não sei, isso seria um excesso de yang? Sim, tem uma energia yang ali. Tá. Mas ela pode aflorar nesse momento que você tá falando. Sim, entendi. Entendeu? Mas claro, ela perguntou ali se existe, né, um tom de voz, assim, claro que feminino é paciência, delicadeza, você não ficar gritando. Cuidar com as palavras. Só que sutileza. Aí, por exemplo, se eu me forçar a fazer isso, vai ser um yang de novo agindo. Exato. Não, e não só isso, eu acho totalmente negativa ela estar se bloqueando para falar, isso vai criar um outro desequilíbrio nela. Ela vai inibir a expressão. É uma questão também de autoaceitação, talvez. Sim. De quem ela é. Sim. Que talvez... E ela pode buscar maneiras de se equilibrar, mas não deixar de ser ela. Exato. Não é? Exato. E eu acho que a maneira como você fala é mais uma consequência, né, de como tá a tua energia do que outra forma. Agora, eu não sei, né, o que ela tava falando dessa pessoa que fala sobre comunicação. Eu também não conheço o trabalho dessa pessoa, então não sei como né? Como teria, mas dentro da medicina chinesa, eu acho que seria... Tanto que, por exemplo, hoje existem muito estudos de arquétipos, né? Então, sabe, um arquétipo feminino, né? Delicado, Então, você trabalha a sua imagem para chegar nesse arquétipo. Então, deve ser semelhante a isso, eu imagino. Né? Pode ser. Mas já é um outro estudo. A gente não sabe. Não sabe. Que horas são agora? Eu tenho aqui. 3h30. É horário do quê? A gente pode comer? 13h30, sim, podemos tomar o nosso chá. Porque é o horário da bexiga. Olha, então ótimo para tomar um chá. Ótimo para tomar um chá. É das 3 até às 5. Que eu vi que você postou o chá das 5. Tá super. Das 3 até as 5 é da bexiga. Das 5 até as 19 é o rim. Então é um ótimo momento para tomar um chá. Para se hidratar. Melhorar a hidratação. Tá, e mais uma. Dentro do olhar da medicina chinesa, existe o melhor horário para comer aquele docinho? Um doce assim, saudável. O doce saudável? Saudável. Sim, das 9 às 11 da manhã. Das 9 às 11 da manhã. Muito bom. Até porque vai dar tempo de gastar energia, né? Exatamente. Então aquele mingauzinho, a panqueca de banana, um bolinho saudável que fez, esse browniezinho. Isso aí. Muito bom. Ju, tô muito feliz. Nossa, eu adorei. Muito obrigada. Você deu muita informação. Eu amei. Tenho certeza que todo mundo ficou assim com gostinho de quero mais. Eu estou muito feliz que estou em tratamento com você. Sim. Que pra mim foi muito eu cheguei num estado que, tava bem agravadinha quando eu cheguei. Super estressada, não tava menstruando, né? E eu tava por muito tempo tentando, com o conhecimento que eu tenho, fazendo do meu jeito. Só que pra mim, ter chego até você, foi assim, eu preciso ser cuidada. Eu cansei de pensar, eu cansei de eu ter que ir atrás, porque eu já tava muito sobrecarregada. E aí, quando eu cheguei pra você, era tipo assim, meu Deus, eu só quero que alguém cuide de mim. Sim. Sabe? Porque era muito isso, eu sentia que eu queria... ser meu paciente. Sim, eu entendo. E eu não consigo. Claro que não. Eu não consigo. Porque você automaticamente tu não consegue acessar tudo aquilo que precisa. Não. E aí eu fico muito no mental também. Sim. Sabe? Quando eu recebo... Você relaxa. Eu relaxo. E claro, né? Através de um conhecimento que eu não sei. Porque eu tenho certeza de, vou numa outra nutri. Eu já ia até com a minha cabeça de nutri. Mas isso, mas aquilo. Mas acho que eu posso isso. Sim. Aí você interferir no tratamento também. E agora, como eu sei que é a medicina chinesa e eu tô dando essa chance e tá super fluindo. Ai, que bom. Foi assim, fico muito feliz. Um abracinho. E daí eu faço tudo. Tem que fazer tudo. Tô fazendo. Às vezes já mudou, né? A gente fez o diagnóstico de novo e já melhorou bastante. Às vezes vai um cafezinho um pouquinho a mais do que eu gostaria na semana. Sim. Mas assim... Tá diminuindo. Tá. Eu Os falo sintomas assim, mesmo piores. 80% já é perfeito. Se tu fizer 80% já é perfeito. Porque pra quem já tava desequilibrado, começar a mudar os hábitos, é um processo, Bárbara. Não existe. Né? E aí a gente pensa, nossa, se você tá ouvindo isso, você se identifica, eu já sou tão saudável, eu já como tudo certinho. Por quê? Porque vai além também daquilo que a gente conhece. Exato. Desse energético. Exato. Que a gente começou a falar no O tratamento é energético.
Tanto que eu consigo, com a medicina chinesa, tratar emoções, né? Porque eu tenho o ponto lá de acupuntura, ele trabalha aquele órgão, mas ele também trabalha o emocional. Por exemplo, eu quero trabalhar pulmão. Tô trabalhando a tristeza, a depressão. Então eu trabalho as duas coisas juntas. Pessoas depressivas. Eu com mais pergunta. Vai acabar, eu com mais pergunta, né? Precisam trabalhar pulmão. Sim. Interessante, que legal. Porque é um sintoma, dermatite atópica em crianças, por exemplo. Se você for identificar, tem alguma tristeza, tem um fundo de tristeza ali. Precisa fortalecer o pulmão daí. Maravilhoso, Ju. Quem quiser conhecer, conversar, enfim, marcar consulta com você, como que pode fazer? Então, pode me seguir no Instagram, né? Lá tem o meu contato. O Instagram é Joarana Terapias. Joarana Terapias vai estar aqui embaixo, a gente vai deixar também. E aí ali tem as informações de contato e tudo mais. E os teus conteúdos estão muito bons. Ai, obrigada! Legais, trazendo bastante informação. Tô caprichando quando dá tempo, né? Quando a Aurora deixa. E isso que eu vi, que eu percebo esse fluir. Porque eu falo, meu Deus, ela é mãe. E pô, o Instagram dela tá tão bacana, tão legal. Não, e assim, às vezes eu me cobro, né? Faço, podia fazer uma live, podia fazer um vídeo. Mas não dá tempo. E a Aurora é a minha prioridade. Então... a Aurora é a tua prioridade e você quer isso e as coisas chegam até você. Por exemplo, hoje você tá aqui. Sim, uma super live. Exato, já fiz a live. Então, é isso que é importante também, assim. Você tem o desejo, mas a tua prioridade é outra e as coisas vão fluindo. Sim. Tipo, o convite veio. E outra coisa que até quando eu recebi o diagnóstico, eu falei pra mim mesma, eu vou respeitar o tempo do meu corpo. Eu tenho a Aurora agora, eu preciso respeitar o tempo dela. Isso aí, maravilhosa. Muito obrigada, Obrigada, Ju. eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se tiverem dúvidas, perguntas, deixa aqui embaixo também. Eu entro em contato com a Ju, que eu tenho certeza que ela vai poder ajudar vocês. E eu espero vocês semana que vem, porque a gente vai ter uma convidada que está ali atrás das câmeras, que eu já vou entrevistar ela, mas vocês só vão ficar sabendo na semana que vem. Então não percam. Beijo e até mais.